Entre as três estratégias empíricas, experimento, estudo de caso e survey, certamente o experimento é o mais poderoso. Então a gente vai dedicar mais tempo, muito mais tempo a experimentos e iniciamos neste segmento com uma descrição geral do processo experimental e o vocabulário básico no mundo dos experimentos. Vamos então começar com um pouco de vocabulário. A palavra experimento aqui, nesta disciplina e de forma geral, é usada para falar do estudo empírico como um todo. Todo seu estudo é um experimento. Como já falamos em outra ocasião, uma hipótese é uma explicação que você propõe para um determinado comportamento que te interessa, mas que ainda precisa ser estudado na tentativa de refutar a hipótese. Se não conseguir refutar a hipótese, você passa a aceitá-la. Então aqui está um exemplo. Utilizando a técnica Y, você acha que os desenvolvedores vão terminar uma atividade de análise de requisitos em menos tempo e com um conjunto de requisitos mais completo do que utilizando a técnica X. Então você na realidade, tem duas hipóteses aqui embutidas. Uma tem a ver com o tempo de análise e o segundo tem a ver com o conjunto resultante de requisitos. Podemos dizer então que o estudo experimental tem como objetivo colher dados em um ambiente controlado para refutar ou não a hipótese ou hipóteses. A partir das suas hipóteses, você vai começar a pensar em variáveis. Variáveis, primeiro, dependentes, que a gente também chama variáveis resposta, que num estudo causa-efeito tem a ver com o efeito. A gente está querendo examinar no experimento o efeito nas variáveis resposta e você pode considerar que elas são basicamente a saída do processo de experimentação. Temos também as variáveis independentes, que no estudo causa-efeito são as causas, são os botões que eu vou controlar, são as variáveis cujo valor eu vou poder alterar, por isso que eu chamo eles de botão, coisas que eu posso girar, setar o valor de alguma forma. E você pode considerá-las como sendo o processo, as entradas do seu processo de experimentação. Então, você teria, para seu experimento, aqui está o seu experimento, você teria as variáveis dependentes como saída e as variáveis independentes como entrada, e são os botões que nós podemos variar. No experimento, nós formulamos uma hipótese nula. Nula significa não há diferença entre os tratamentos, as situações que vamos comparar. A gente vai supor que não tem e a gente vai querer refutar essa hipótese para ver se de fato há. Então, na hipótese anterior que eu mencionei sobre desenvolvimento de software, mudar da tecnologia da alternativa X para a Y não alteraria as coisas, o tempo de análise e o conjunto de requisitos. Não haveria mudança, não haveria diferença. Isso é nossa hipótese nula. A hipótese alternativa, também chamada de hipótese experimental, é a hipótese de que existe uma diferença entre os dois tratamentos. Num experimento, a gente supõe que a hipótese nula é verdadeira, a não ser que os nossos dados colhidos nos façam concluir o contrário. Os dados podem indicar o contrário, mas você pode até querer, digamos, que a hipótese alternativa seja verdadeira, mas a hipótese nula é a que você vai testar. Você vai usar os dados para testar até que ponto eu posso acreditar na hipótese nula. Uma vez que você tem suas hipóteses e suas variáveis, você tem que formalizar as coisas. Você tem que reformular suas hipóteses usando suas variáveis. Lembra que nossa hipótese é a seguinte: nós começamos com uma técnica X,
que é a base, digamos, da qual nós vamos partir, e nós, como cientistas, bolamos uma nova técnica Y, e a gente está doidinho para que essa técnica seja melhor do que a X, tanto em tempo para fazer análise, quanto na completude do conjunto de requisitos que resulta dessa análise. Então, eu quero que Y ganhe, mas como cientista eu tenho que ter uma atitude sem viés, lembra? Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos primeiro escolher variáveis independentes e dependentes. Vamos primeiro falar das variáveis dependentes. As variáveis dependentes aqui seriam... Bom, falamos do tempo de execução da atividade de análise, então uma das variáveis vai ser o tempo de execução. E depois falamos que o conjunto de requisitos resultante seria mais completo. O que significa isso? Eu vou definir isso usando duas variáveis, percentual de requisitos corretos encontrados, que também chamamos de recall, e o percentual de requisitos encontrados que são corretos, que também chamamos de precision. São termos bastante usados na recuperação de informação. Para exemplificar a formalização da minha hipótese, eu vou falar só do tempo de execução. Então, nós temos a variável que eu vou chamar T, que é a técnica que eu vou usar, que pode ser ou X ou Y. E eu vou dizer que o tempo de execução da análise, quando eu uso a técnica T, é a variável EDT, e isso é um número que pertence aos reais. Minha hipótese nula é simplesmente o seguinte. Hipótese nula é que o tempo de execução X é igual ao tempo de execução Y. Minha hipótese alternativa é simplesmente que E de X é diferente de E de Y. Você observa aqui que, como cientista, como pesquisador, eu gostaria muito que Y ganhasse, mas minha hipótese nula continua sendo que não há diferença entre os dois tratamentos, e eu vou ver se meus dados apoiam H0 ou não. Você viu, no exemplo anterior, que eu escolhi escalas para minhas variáveis. Eu escolhi escalas. Aqui, só resumindo, temos escalas métricas e não métricas. Já vimos isso em outro segmento. Escala intervalar e razão. Escala nominal e ordinal são as escalas não métricas. E tem outras palavras que são usadas também. Falamos de variáveis contínuas ou variáveis quantitativas quando falamos de uma variável que obedece uma escala métrica. Isso é o caso, por exemplo, da nossa variável EDT. EDT seria na escala, uma escala métrica. E a técnica, que é simplesmente T, que tem valor X e Y, seria de uma escala não métrica, no caso aqui uma escala nominal.